Nós vamos dar início ao culto nesta noite, convidando a você que está aí no seu lar a adorar a Deus, a bendizer o nome do nosso Senhor. Quero convidá-lo à leitura do profeta Isaías, no capítulo de número 24, livro do profeta Isaías, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 14. Profeta Isaías, capítulo 24, a partir do versículo de número 14. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor exultam desde o mar. Por isso, glorificai o Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, glória ao justo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Convidamos você a cantar conosco o hino de número 79, 79. Vamos cantar com alegria ao Senhor nosso Deus. Chega da cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. E de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Nós vamos orar nesse momento e queremos convidar você a curvar sua fronte, a fechar seus olhos, e vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te adorar nesse momento, te bendizer, apresentar os nossos louvores, a nossa oração, ó Deus, diante do teu trono de graça. Queremos rogar a Deus que o Senhor venha aceitar o culto que a ti prestamos. Que cada irmão, ó Deus, que está no seu lar, na sua casa, possa junto com a sua família adorar o Senhor e bendizer o Senhor em espírito e verdade, porque sabemos que tu estás presente na nossa vida, ó Deus, e na vida da tua igreja. Recebe, Senhor, a adoração. Que o teu povo, ó Deus, possa se juntar através da oração, através da tua palavra, e te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o culto que a ti prestamos, pois o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar um cântico e convidamos você que está aí no seu lar a cantar conosco, a louvar o nosso Deus. Poder para salvar.
morte venceu, sobre a morte venceu. Sentas com meus hinos, falhas e tremores, enche-me inteiro, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declaramos para a glória do Senhor Jesus. Faz o mundo ver brilhar a luz. Declaramos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Queridos, vamos aproveitar esse momento para a intercessão. Sei que você está aí no seu lar, na sua casa, e pode orar conosco, pode interceder. É um momento de clamor, momento de clamarmos a Deus, pedirmos a orientação, a bênção, a misericórdia do Senhor. Curva a sua fronte aí mesmo onde você está, feche seus olhos e coloque diante do trono do Senhor a sua oração.
recebe, ó Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar cantando mais um cântico em louvor e adoração ao nosso Deus. Vim para adorar-te. Vamos cantar. Vamos louvar ao nosso Deus. Olhos
quero nesse momento convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo de número 46 até o versículo de número 52. Nós vamos meditar sobre a história de José, um grande servo de Deus. Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 46. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Até o versículo aí de número 52. Meus queridos, não há dúvida nenhuma que a história de José é uma história bem conhecida. Ele que vem de uma família numerosa, uma família de 12 irmãos, ele que era filho de Jacó e bisneto do grande patriarca Abraão. Mas esse jovem que conhecemos bem a história, José, foi alguém também que passou pelos problemas, talvez como você esteja passando, como nós estamos passando. Ele passou pelos seus problemas e problemas familiares, problemas com seus irmãos, que tiveram ciúmes doentio dele e conspiraram contra a sua própria vida. Seus irmãos venderam-no como escravo quando ele tinha a idade de 17 anos. E ele só foi descoberto lá no Egito pelo faraó, pelo dom que ele tinha, o dom de interpretar sonhos, ou seja, o dom de revelação histórica, de interpretar os sonhos que tinha, uma revelação histórica. Ele só foi descoberto 13 anos depois. Portanto, ele passou por um período de 13 anos de sofrimento, de angústia, de tribulação. Foram anos de isolamento social, isolamento familiar. Nesses anos ele foi um serviçal, ele foi um escravo, e ele foi preso inocentemente, injustamente. Por quanto tempo José ficou preso, nós não sabemos. Nós sabemos que um dos seus companheiros, quando foi solto, foi libertado, se lembrou de José 2 anos depois. Mas antes desses 2 anos, não sabemos quanto tempo ele já estava preso. Fato é que ele viveu dias de angústia, de dificuldades, de aflição e também de isolamento. Até que veio a sua ascensão, o momento em que ele se prospera, ele se enriquece, ele se torna uma pessoa importante e uma ascensão de grande proporção, porque ele se torna governador do Egito
e uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. E lá no Egito, ele viveu a maior parte da sua vida, desde os 17 anos de idade, até a sua morte. E olha que ele teve uma vida longeva. Mas eu posso dizer para você, que José foi um grande servo de Deus, e maior que as pirâmides do Egito, que lá já estavam quando ele passou pelo Egito, quando lá ele viveu. Quando Deus deu a ele uma família e filhos, e nascem 2 filhos, José aproveitou para escrever uma nota de gratidão a Deus, em reconhecimento à divina providência. Quando nasce o primeiro filho, ele põe o nome de Manassés, e na língua original significa esquecimento, porque Deus fez ele esquecer de suas aflições. E o segundo filho, ele põe o nome de Efraim, que significa frutos, fecundidade, frutífero, dando a ideia de crescimento, de prosperidade, porque Deus o fez prosperar na terra do Egito. E com isso, meus queridos irmãos, eu quero mostrar para todos que nos assistem, como José foi um grande servo de Deus, muito maior que as pirâmides do Egito. Vejamos, primeiro, ele reconhece que o Senhor é quem cura as suas feridas. O versículo de número 51 diz que chamou o seu primeiro filho Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. A palavra Manassés, na língua hebraica, significa esquecimento. Ele então coloca o nome de Manassés em reconhecimento de que Deus é quem curou e quem cura as suas feridas, dizendo: Deus me fez esquecer da minha aflição, dos tempos que ele passou na escravidão, pelo tempo que ele passou na prisão. Foram 13 anos de sofrimento. E quanto trauma familiar, e seus irmãos que o venderam como escravo, certamente havia feridas, mágoas, um ranço, mas ele reconhece que foi o Senhor quem curou as suas feridas. Diz o versículo 51, o Senhor me fez esquecer. Charles Dickens, que foi um escritor inglês do século XVIII, melhor, do século XIX, ele já dizia o seguinte, que acidentes acontecem até nas melhores famílias. E na família de José não foi diferente. Ele também teve lá as suas dificuldades, e acidentes aconteceram também na sua família. Ele foi arrancado da casa de seus pais. Ele perdeu a liberdade. Ele perdeu inclusive a dignidade quando ele foi preso de maneira injusta e viveu na prisão em péssimas condições. Era como se o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça. E bem vale aqui a poesia de Carlos Drummond de Andrade, chamada E Agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Foram grandes feridas na sua vida, mas ele reconhece que o Senhor é quem curou as suas feridas. Quando nasce o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, pois disse: pois o Senhor me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Diante daqueles 13 anos de sofrimento, e agora ocupando uma posição e tendo um trabalho, certamente mal tinha tempo para pensar nas tragédias da vida. Ele reconhece que é o Senhor quem cura as suas
feridas. Meus queridos, é Deus quem cura as nossas feridas. Quando você lê a história de Estevão no livro de Atos dos Apóstolos, no momento que ele está sendo apedrejado, que é algo terrível, inclusive, de imaginar. E qual é a palavra de Estevão? Qual é a palavra final de Estevão? Diz que ele ora, ele faz uma oração. Naquela oração ele pede ao Senhor que perdoassem aqueles que estavam lhe apedrejando. Você percebe o quanto Estevão tinha um coração curado diante de Deus, um coração são. José, ele é um grande homem de Deus, maior que as pirâmides do Egito. E ele reconhece que é Deus quem cura as suas feridas. Ele disse: o Senhor me fez esquecer, o Senhor trabalhou na sua vida. Quando você lê um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, em que um pastor luterano, romeno, foi preso no período da Romênia comunista, onde não havia liberdade religiosa. Esse autor do livro ficou preso por 14 anos, de 1950 até 1964. E esse homem sobreviveu para contar a história. E ele escreveu esse livro, Torturado por Amor a Cristo, onde ele depois continuou ainda pregando e evangelizando, porque ele tinha um coração completamente curado, são diante de Deus. José reconhece que é o Senhor quem cura as suas feridas, e pode ter certeza que é o Senhor quem cura as nossas feridas. Ele diz: o Senhor me fez esquecer toda aquela aflição que ele passou. Mas José também é um homem de Deus, posto que ele reconhece que é o Senhor quem o leva ao topo do sucesso. Quando nasce o segundo filho, o versículo de número 52 diz o seguinte: e ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. A palavra Efraim, na língua original, na língua hebraica, é plural, e pode ser traduzido como frutos, ou como fecundidade, ou como frutífero. Ele está dizendo o seguinte: Deus me fez frutificar na terra do Egito, na terra da minha aflição. Ele está dizendo: Deus me fez crescer nessa terra. Ele está dizendo: Deus me fez prosperar. Esse é um grande homem de Deus, porque ele reconhece não só que Deus cura as suas feridas, mas ele reconhece que é o Senhor quem o leva ao sucesso, e o leva ao topo do sucesso. Esse crescimento, essa prosperidade que José recebeu, não foi apenas material, mas também foi espiritual, porque ele disse: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. O Egito era apenas a terra da sua aflição, não era a terra prometida. Por isso que o livro, inclusive de Gênesis, termina com as últimas palavras de José, dizendo que o Senhor haveria de cumprir a sua promessa que ele fez ao seu bisavô Abraão, a Isaac, seu avô, e a Jacó, seu pai, de introduzir os filhos de Israel na terra da promessa. Ele reconhece que é o Senhor quem o leva ao sucesso. Ele acreditava nas promessas do Senhor. Ele sabia que Abraão esperou 25 anos pela promessa, a promessa de Isaac. Ele tinha confiança que o Senhor levava a sua vida e o levou até o sucesso. E é interessante perceber a humildade no seu coração.
Porque muitas vezes nós chegamos ao sucesso, chegamos a um nível de prosperidade, e achamos que isso foi da nossa capacidade, da nossa inteligência, como se fossem os nossos braços que tivessem enriquecidos. Em nenhum momento José pensou desta maneira. Pelo contrário, ele não só reconhece que é Deus quem cura as suas feridas, mas ele reconhece também que é o Senhor quem o leva ao sucesso e ao topo do sucesso. E realmente, meus queridos irmãos, é Deus quem nos abençoa. Aquilo que nós temos, a nossa casa, o nosso lar, a nossa saúde, as nossas vestes, o nosso alimento, tudo isso vem do Senhor. Não foram as nossas mãos quem conquistaram, não foi a nossa capacidade, a nossa inteligência, mas foi a bênção do Senhor. Lendo certa vez a biografia de John Knox, grande reformador das terras escocesas, e ele fez de tudo para implementar a fé reformada da Escócia, mas por causa disso ele acabou sendo preso, ele foi perseguido e foi preso. E ele foi preso numa espécie de embarcação, num barco, num navio escravo, e ali ele passou 1 ano e 7 meses, sendo humilhado, sendo açoitado, sendo maltratado, em deplorável condição de vida. Mas o que ninguém podia imaginar, que quando ele foi libertado, lá na Inglaterra, ele alcançou a posição de um dos 6 capelães da corte da Inglaterra, o que lhe dava o privilégio de pregar ao rei da Inglaterra, ao rei Eduardo VI, que na época era adolescente. E você para e pensa, refletindo, até há pouco tempo atrás ele era um escravo, e agora ele está na corte da Inglaterra. Como pode isso? É Deus quem faz isso conosco. O Salmo de número 113 diz que Deus nos pega lá de baixo, lá do pó da terra, e nos coloca para sentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do meu povo. E José, ele reconhece, como um grande servo de Deus, maior que as pirâmides do Egito, que o Senhor não só é quem cura as suas feridas, mas também é o Senhor quem o leva ao topo do sucesso. Quando a gente pensa em John Bunyan, aquele servo de Deus, grande pregador, século XVII, e que também passou por um momento de isolamento, quando foi preso por pregar o Evangelho. Ele passou 13 anos na prisão. Agora, quem podia imaginar que o livro que ele escreveu seria um dos mais conhecidos do mundo depois da Bíblia? O Peregrino, o Progresso do Peregrino. Quem faz isso conosco é o Senhor. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem vem com a sua providência. E José reconhecia que é o Senhor quem o levou ao topo do sucesso. O capítulo 39 do livro de Gênesis, várias vezes aparece a expressão: o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José. E realmente ele reconhecia isso na sua vida. Mas José é um grande servo de Deus, maior que as pirâmides do Egito. E a gente pode perceber também que ele reconhece que é o Senhor quem dirige o curso da história. Não só dirige a sua vida, mas dirige toda a história. E a partir do capítulo 41 até o seu término, você pode perceber o quanto José
reconhecia que é o Senhor quem dirige o curso da história. Quando ele estava preso de maneira injusta, e que os seus companheiros, sabendo que ele tinha o dom de interpretar sonhos lá na antiga aliança, sonhos que tinham uma revelação histórica, eles então foram procurar esse grande servo de Deus. E quando o copeiro e o padeiro se apresentam diante de José, ele diz que não pertencia a ele, José, a interpretação, mas que a interpretação pertencia a Deus. Porque José reconhece que é o Senhor quem dirige a história. O Senhor é quem dirige o curso da história, todas as coisas. Quando o faraó, diante do seu sonho, um tanto estranho, e que ninguém na corte pôde interpretar, vai José é chamado à presença do faraó. E o que é que ele diz ao faraó, ao grande monarca? Ele diz que não estava nele a resposta, mas que a resposta estava no Senhor. E por que isso? Porque José, ele reconhece que é o Senhor quem dirige o curso da história. Não só dirige a minha vida e a sua vida, não só dirige a nossa igreja, não só dirige a nossa cidade, o nosso país, mas dirige o mundo. É o Senhor quem dirige o curso da história. E José desde cedo acreditou na palavra do Senhor, acreditou nos sonhos de Deus. Certa feita Deus lhe deu um sonho, ele era ainda muito jovem, onde o sol, a lua e 11 estrelas dos céus se inclinavam perante ele. Quando ele contou aos seus irmãos, eles o ridicularizaram. E mesmo seu pai ficou pensativo a respeito do que José dizia. Mas José acreditou na palavra de Deus. E um dia os seus próprios irmãos chegaram no Egito e se dobraram diante do governador que eles não conheceram, ser José, aquele a quem Deus deu um sonho, dizendo que o sol, a lua e 11 estrelas se dobrariam diante dele. José reconhece que é o Senhor quem dirige o curso da história. E uma coisa muito interessante da língua hebraica, com relação ao verbo sonhar, é que o mesmo verbo que se traduz como sonhar é o mesmo verbo que se traduz como fortalecer. Tanto pode ser sonhar, como pode ser fortalecer. E foram os sonhos de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, na qual ele acreditou, ele creu. Foi essa palavra que fortaleceu a sua vida, a sua fé. Quando houve a fome em toda a terra, os seus irmãos vieram até o Egito. E quem podia imaginar? Talvez tivesse passado entre 20 ou mais de 20 anos. E ele, sendo governador, de repente os seus irmãos se dobram diante de José, que era o governador do Egito. Mais de 20 anos, e naquele momento diz a palavra de Deus que José se lembrou do sonho que ele teve, em que um feixe se dobrava, em que as estrelas do céu se dobravam diante dele. Então ele reconhece que é o Senhor quem dirige o curso da história. E é interessante, nesse episódio, no encontro dos seus irmãos com José, que alguém pode pensar, quem sabe agora seria a hora da vingança, da vendetta. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele perdoou os seus irmãos, ele sustentou os seus irmãos. E no capítulo 45 do livro de Gênesis, ele reconhece o quanto Deus dirige o curso da história. Capítulo 45, versículo 5, ele diz aos seus irmãos: não entristeçais por me venderem, pois para a preservação da vida
Deus me enviou. Então ele reconhece que é Deus dirigindo o curso da história. No capítulo 45, ainda versículo 6, ele diz o seguinte: Deus me enviou para preservar a vida por um grande livramento. Então ele diz: foi Deus quem me enviou. No versículo de número 8 aí, do capítulo 45, ele diz: não fostes vós quem me enviastes, e sim Deus. Então é um verdadeiro servo de Deus, homem de Deus, maior que as pirâmides do Egito, porque ele reconhece que é o Senhor quem cura as suas feridas, quando ele diz: o Senhor me fez esquecer da minha aflição. E eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que muitas vezes há ferimentos no nosso coração. Já dizia o poeta latino: a ferida mora no fundo do coração, mas Deus pode curar, cicatrizar e sanar toda e qualquer ferida. E José foi um grande homem de Deus, ele reconheceu isso na sua vida, o quanto Deus lhe curou. Mas José também reconheceu que é Deus quem o levou até onde o levou, ao sucesso. Eu quero dizer a você que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, e é que é por isso mesmo que devemos reconhecer a soberania e a providência de Deus. Deus tem dado muito mais do que nós merecemos, e é por isso que devemos ter um coração grato a Ele, reconhecendo a nossa pequeneza, a nossa fragilidade e o quanto Deus é tudo na nossa vida. Mas quero dizer para você também, assim como José reconheceu que Deus dirige o curso da história, eu quero dizer que Deus dirige não só a minha vida, mas também a sua vida. Deus dirige toda a nação. Tudo está debaixo da mão poderosa desse Deus que dirige todo o universo. E o mais agora interessante de toda essa história de José é que José aponta para Cristo. É uma sombra, é um tipo. Da mesma maneira que ele foi traído por seus irmãos, por algumas moedas, o Filho de Deus também foi traído por algumas moedas. Passou por momentos difíceis, mas foi até a cruz por você e por mim. E nos leva ao paraíso e à glória, ao sucesso espiritual. É Cristo quem faz isso na minha vida e na sua vida. José foi um grande homem de Deus, maior que as pirâmides do Egito, porque reconheceu que Cristo curou suas feridas, que o Senhor era Deus da providência e o Deus que dirige toda a história. Pense nisso, abra o seu coração a Jesus, entregue-se a Ele, creia nele e certamente Ele te salvará. Que o Senhor te abençoe. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, e eu quero convidar você a cantar conosco nesse momento. Aí mesmo onde você está, no seu lar. Tu somente és Deus. Cante conosco, cante aí com a sua família. Vamos adorar o nosso Deus. Para ti,
és Deus e serás para sempre assim. Tu não és o Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que podemos te dar é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu sabes que és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu reinando estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e o poder. Nada que podemos ligar é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu reinando estás. Não mudarás, não falharás, temente assim tu és. Não mudarás, não falharás, temente assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu reinando estás. Tu somente és Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer sobre todos nós o seu rosto, que o Senhor nos dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as ternas e eternas consolações da parte do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e seja assim pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.